Porque todo dia você vai descobrir uma coisa sua, todo dia você vai descobrir um talento, todo dia você vai descobrir um bloqueio emocional que você tem, que você acha que você não tem. A gente acha que não tem. Eu falo, agora eu eliminei todos. Quando pensa que não, eu acho que eu tô com esse bloqueio aqui, com essa crença limitante, que eu tenho que tirar da minha vida. Olha, gente, hoje eu tô com uma convidada especial aqui, a Rachel, e a gente vai falar um pouco sobre autoimagem, sobre desenvolvimento pessoal, no Pode Ser Incrível, né? E eu tô muito feliz por ter ela aqui. E olha só, detalhe, você que tem dificuldade de entender processos, de entender a sua capacidade e às vezes se sente perdido, comenta aqui embaixo nos comentários aqui, né? Sobre a sua dificuldade em transformação, em mudança de mentalidade. E é por isso que eu trouxe a Raquel aqui, a Rachel aqui hoje, para a gente falar exatamente sobre isso. Seja muito bem-vinda, né, a esse podcast, Pode Ser Incrível. Com certeza é incrível, né, Dancles? Só de você já ter me convidado aqui, eu tenho certeza que vai ser muito incrível, porque a glória de Deus estar aqui. E Deus, ele é incrível também. Eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e também agradecer você por ter me convidado. Que coisa boa. Ó, para começar, me fala um pouquinho sobre essa sua jornada, né, de ajudar pessoas. Eu vejo que eu vi ali no seu Instagram algumas coisas que você palestra em algumas empresas, né, faz um trabalho bonito. E como que você iniciou essa jornada, né? Você me falou no início que você fez marketing e depois foi especializando em outras áreas até você chegar exatamente onde você está. Sim. Eu sou filha de Edivaldo Cavalcante Nascimento, sou filha da Eva. Tenho duas irmãs, a Ruth e a Edilene, que eu amo muito, as minhas irmãs. Sou filha de pastor, Olha. Meu pai é pastor, a minha irmã é pastora. Então, esse aqui, acredito que já vem assim, destinada mesmo. Então, desde quando eu já nasci num lar cristã. Então, eu já sou cristã desde a infância. E eu sempre tive um chamado, algo sempre me incomodava desde quando eu era criança. Que eu tinha que ser uma pessoa diferente e fazer algo diferente. Só que a gente nunca sabia o quê, né? E o meu parto, a minha mãe me conta que foi muito difícil, meu parto. Quando eu tava na barriga da minha mãe, eu não nasci no hospital. Minha mãe não conseguiu chegar no hospital. Então, quando eu nasci, ela teve muita dificuldade. Já nasci com a parteira, xingando a minha mãe, né, falando várias coisas. Então, eu já tive aquela dificuldade na hora de nascer. Então, eu vejo aí que já é um propósito, na minha vida e um grande divisor de águas aí. Então, mas quando a gente vai crescendo, a gente tem todos aqueles conflitos emocionais. Ah, quem não tem, né? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu vou fazer? A gente sempre tem, né? E eu sempre fazia essas perguntas para mim, desde quando eu fui crescendo. Então, meus pais me levou para igreja. Eu, na igreja, eu fui professora da escola dominical. Então, ajudei crianças. Depois eu entrei na parte do louvor. Comecei a ministrar. Eu sou ministra de louvor. Então, eu sempre louvando a Deus, mas algo sempre me inquietava o meu coração que tinha algo além daquilo, mas eu não sabia o que era. Então, sempre eu tive uma angústia muito grande no meu coração. Por quê? Porque por mais que eu estava fazendo as coisas de Deus, mas eu não conhecia Deus e não me conhecia. Porque esse aqui é o ponto. A gente precisa aprender a se conhecer para depois conhecer Deus. Entende? E eu não tinha conhecimento de nenhum. Eu fazia porque os meus pais me direcionavam a fazer. Esse é o divisor de águas que eu vejo. Então, assim, fui crescendo, fui indo. E aí, com 18 anos, eu entrei em conflito comigo mesma. Eu falei, por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô na igreja? Por que eu canto? Por que eu faço isso? Tem alguma coisa que eu vejo que parece que não é meu propósito, eu queria encontrar meu propósito. E aí eu comecei. Mas aí, mesmo assim, eu não entendia nada. Aí o tempo foi passando, completei lá os meus 23 anos e entrei na meio que rebeldia. A menina foi... Rebeldia. Eu quero ver por que as pessoas do mundo parecem que são felizes e eu não sou feliz. Eu acho que eu não sou feliz. Eu acredito que a felicidade ela é muito mais além. Então eu quis ver como é que o mundo funcionava. Fui, mas eu não saí da igreja, nunca saí da igreja. Mas eu quis experimentar do mundo. Então, eu tive alguns experimentos do mundo. Mas em todo lugar que eu ia, é como se os
alguns profetas me perseguiam. Eu sempre fui muito marcada, muito perseguida, eu sempre conto isso. Os profetas sempre me encontravam e falavam que não é seu lugar, o que você tá fazendo aqui? Deus te chama pro chamado. E eu, mas que chamado, meu Deus? Eu não sei que chamado é esse. Então, acabou que eu voltei e firmei de novo na igreja. Mas algo sempre me incomodava. Foi na época que eu decidi e falei, não, já sei, vou entrar na faculdade, vou fazer marketing. Aí eu entrei, já sei, descobri. Eu nasci pra ser marqueteira. E entrei pra ser marqueteira. Fui lá. Quando eu tava na faculdade, o meu professor falava, né? Nossa, seu nome fica bem bonito, né? Chamado Rachel, todo mundo gosta de chamar você assim, e você fica bem dinâmica, parece com você. Meu nome é Raquel mesmo no português, só que fui conhecida como Rachel, é o mesmo nome, não criando muda. A sua personalidade, a sua identidade, você foi descobrindo... Fui me descobrindo, legal, eu nasci para ser marqueteira. Aí eu achei que era o divisor de água, agora é o divisor de águas, eu sou a marqueteira. E aí arrumei um trabalho numa empresa multinacional, dentro dessa empresa eu comecei como panfleteira, e aí eu fui panfletando, eu fui crescendo, fui me destacando, e aí fui fazendo vários cursos profissionalizantes, aí fiz diversos, muitos mesmo, e aí eles me convidaram para me ser supervisora, na verdade, vendedora primeiro, né? Aí eu virei vendedora, bati os recordes, fui reconhecida, eu falei, pronto, nasci para ser vendedora. Aí eles me promoveram, virei supervisora, aí um tempão fiquei lá, e aí fui crescendo, fui me destacando, e aí eu virei gerente. E eu fiquei 10 anos nessa empresa multinacional, multi-hold. E aí, mas chegou uma época que eu falei, parece que não é isso ainda. Parece que eu não nasci para ser gerente. Eu acredito que Deus tem algo muito além do que isso daqui na minha vida. E aí vem o desafio. O desafio, eu também passei por muitas coisas no qual você passou, né? Eu tive muitos conflitos, principalmente na minha infância, né? De não ter a figura de um pai presente. Ao contrário de você, eu fui para a igreja, eu tinha uns 14 anos. Mas de lá para cá, até meus 24 anos, também passei por muitos desafios, mas eu não me conformava com aquela realidade. E eu acredito que você também, nesse processo, foi buscar respostas. Eu sempre falo que uma pessoa bem resolvida, ela vai encontrar respostas. E você, né, graças a Deus, você esteve no caminho se encontrando, buscando essas respostas e não foi para outros caminhos, como muita gente, muita galera dessa juventude de hoje, acaba que por crise de identidade indo para outros caminhos, né? E você, com essa, eu digo... ambição, né? Uma mulher visionária. Porque ambição, ao contrário de que muita gente pensa aí, não é o contrário de ganância, né? Você não queria parar por ali. E aí você foi e decidiu fazer além do que ser gerente ou... Quando eu estava sendo gerente, aí igual eu falei pra você, meu coração queimava por algo mais. E aí, na época, entrou um profeta dentro da empresa e falou assim, olha, eu não vim aqui comprar nenhum curso com você, eu vim aqui te dizer um recado que Deus mandou. Ele te chamou para as nações. Então, você só tá um tempo aqui para ser treinada por Deus. E aí eu despertei. Eu falei, eu sabia que tinha algo mais. Foi onde que eu falei assim, eu sabia que tinha algo mais, muito além do que isso daqui. E aí, aí aconteceu várias coisas na empresa, vários problemas na empresa, acabou que venderam a marca. Quando venderam a marca, eu falei, é minha chance, eu vou pedir conta e vou sair. E aí eu pedi conta, saí da marca. Quando eu saí, eu fiquei perdida. Porque antes eu tinha um chão. Você tinha segurança, e agora né? não tem nada. Coisa. E agora? Para onde é que eu vou? E o que eu vou fazer da minha vida? Foi onde que eu fiquei perdida. E quando eu fiquei perdida, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Já sei, eu tenho que voltar a ministrar, tenho que voltar às células, tem que voltar a fazer as coisas de Deus, que eu acredito que Deus tá querendo que eu faça isso, porque eu parei, por isso que eu tô perdida. E eu cheguei a voltar. Fiz várias células, ganhei várias pessoas para Cristo, mas tinha uma coisinha que precisava virar dentro de mim que eu ainda não sabia o que era. Faltava algo. Fazia algo mais profundo. Ou seja, Jesus estava me chamando para me conhecer mais dele. Que meu conhecimento sobre Deus, eu conhecia só de ouvir falar, como diz Jó.
Eu conhecia porque o meu pai falava, porque todos falavam, porque os profetas falavam que eu tinha chamado. Mas eu não conhecia Deus. E aí eu falei, eu preciso conhecer. Seus pais já eram pastor nessa época? Não, meus pais ainda não eram pastor. Hoje meu pai se tornou, meu pai tem uns 5 anos de porque pastor. tem aquela história de que filho de pastor não é cristão, muitas vezes, né? Tem essa, não sei explicar. Eu, durante muito tempo, eu passei muito perrengue também. Fui líder de célula também por muito tempo. Ministrei louvor. Acho que assim, a gente vai pareando as ideias aqui, vai descobrindo, né? Eu fui líder de célula há muito tempo na Videira. Fui ministro de louvor por 15 anos. E eu lá também tive minhas crises, minhas dificuldades, até eu poder me reinventar nessa jornada. Mas graças a Deus a gente teve essa luz você teve essa luz de entender, né, e de reinventar. Mas esse processo, continua nesse processo, como que você foi para chegar? Você tá vendo que é um processo, né? Tipo, a palavra processo é o desafio hoje que eu vejo de muitas pessoas, que é o que nós trabalhamos, né? O que nós ajudamos essas pessoas, justamente para desenvolver esses processos até chegar nesse descobrimento realmente da autoimagem. Porque o caráter, nesse processo, o caráter nosso, ele é forjado. E muitas coisas que são velhas, vai surgir no meio de enterrar essas coisas velhas, o luto. É natural que cada vez que a gente vai vivendo uma nova história, o nosso velho eu vai morrendo. E o luto, encarar como você teve ficou sem chão nesse período e teve que reinventar e buscar um processo até você descobrir essa sua jornada, não foi fácil, né? Eu acho que para você viver essa experiência, mas falando de processo, né? A gente vai voltar na sua história para entender um pouquinho mais até onde você chegou nesse processo de ajudar as pessoas a enxergarem mais sobre quem elas são, a autoimagem. Você falou de uma palavra aí, autoimagem, que hoje é muito importante, né? E tudo começa aí. É aí que eu vou chegar, que tudo começa realmente. Mas como que você com a autoimagem. Como que você chegou nesse caminho dessa autoimagem, de perceber que isso era importante para você, para a vida das pessoas, né? Foi quando beleza, eu cheguei a viajar ao Brasil, e aí eu comecei um conflito dentro de mim, parece que não era aquilo, que realmente que Deus estava me chamando, era uma outra coisa, pelas empresas. E aí eu tive um vazio. Antes eu tive um relacionamento, aí eu falei, agora eu encontrei, eu acredito que seja o relacionamento que vai me preencher. E mesmo assim não me preencheu, eu terminei o relacionamento. Que coisa. Nem vou falar de relacionamento aqui agora, né? Porque se tratando de relacionamento, mas e aí? Terminei e eu falei, não é isso ainda, tem algo que Deus quer mudar, que eu preciso me conhecer. E aí eu tive um vazio existencial muito grande. Eu lembro que eu, desesperada mesmo, de verdade, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou, por que eu tô com esse vazio se eu sou cristã, se eu louvo, se eu sou uma líder de célula, se eu tô no caminho certo, por que esse vazio? Por que eu sinto esse vazio existencial? E foi nessa chave que, quando eu senti o vazio existencial, eu comecei a buscar na internet como curar o vazio existencial, como se encontrar, como encontrar o propósito, como saber se eu tô na direção certa. Essas perguntas eu acredito que muitas pessoas já fizeram, e eu cheguei a fazer essas perguntas, e aí eu sou muito grata, o pastor Thiago Brunet na internet. E quando eu ouvi a história dele, que ele falou que tinha passado por vários problemas e teve crise, síndrome do pânico, enfim, e eu comecei a ouvir ele desesperadamente. Eu ouvia cada coisa que eu ouvia dele, eu entrava mais para dentro de mim e comecei. É isso. Eu preciso. Deus tá me chamando para me ajudar pessoas, é isso. Aí eu comecei a ter mais consciência. E aí eu cheguei a comprar alguns produtos dele, fiz. E eu falei, é isso. Me encontrei. Agora eu me encontrei. Eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas. Mas antes, eu entrei nesse processo com o pastor, mas eu fui buscando Deus. Não foi só nele, porque eu vejo muitas pessoas que começam a buscar um treinador e aí fica alienado daquele treinador, que é uma coisa que eu ensino para os meus alunos.
Não quero que você fique alienado a mim. Eu também falo muito sobre isso. Você tem que ir para as nações, você tem que ir. Deus te chama para você ir. Até um período de você estar ali na fase de aprender é importante, mas você tem que fazer acontecer. Você vai criar a sua autoralidade, você vai criar a sua identidade daquilo que você... Né, até você se encontrar. E você foi se encontrando. Fui me encontrando. Aí eu fui buscar muito a Deus e Deus me deu uma visão mesmo, muito clara. Eu te chamei para as nações, para você levantar multidões, levantar os meus filhos, levantar pessoas que estão caídas. Então, quando eu tive essa visão bem clara com Cristo, tive um encontro mesmo com Jesus, eu falei, agora sim eu sei para que eu fui chamada. Então, agora eu vou buscar esse eu vou me conhecer. Quero até lançar uma frase aqui, porque sabedoria é conhecer a verdade sobre você. Uau. Então, quando você sabe quem é você em Deus, e quando você sabe quem é Deus, acabou. Ninguém te para mais nessa terra. Ninguém te para mais. Aí vem o divisor do que é imagem de fato. E aí eu fiz o leste lerrar, entrei pra dentro de mim e falei, eu quero conhecer tudo sobre a Raquel, né? Quero conhecer tudo sobre mim. E aí foi onde que eu fui buscar minhas competências, porque eu tenho um dom. Eu tenho um dom de ativar. Eu tenho um dom de levantar pessoas. Eu já fazia isso desde criança. Eu sempre despertei as pessoas, só que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu despertava, levantava, casei várias pessoas, fui usada para casar várias pessoas, só para você ver o que é o dom, né? Formei vários gerentes de empresas, vários empresários, pela graça de Deus. Então, esse dom, ele já estava dentro de mim. Só que como eu não me conhecia, eu não sabia usar ele direcionado, intencional. Entendeu? Eu usava ele, mas assim, vai fazendo, vou fazendo. E aí Deus me deu uma palavra, que está escrito em Provérbios 29:18, que diz assim, ó, por falta de visão, o povo vive sem freios, desordenado e desorientado. Eita, nice. Então foi na hora que ele virou a chave. Aí foi na hora que eu tive o insight. Falei, é isso. Eu preciso levar visão para a humanidade. Preciso levar visão para as nações. As pessoas estão sem visão. O interessante quando você fala sobre isso, porque assim, parece que existe uma espécie de vale que todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço hoje, eu também passei por isso, esse vale onde que vai formando você, vai moldando você, até você realmente tá pronto, né? Você passou por muitas experiências na sua vida de encontrar esse eu seu. E eu falo que a nossa vida, os resultados que a gente quer ter, é reflexo de quem nós somos. Se eu tô mal, igual você, por exemplo, até encontrar esse seu eu, de estar bem, curar esse seu eu, é um processo? Sim. Mas muitas vezes, e a maioria das pessoas não tem um resultado satisfatório por viverem no vitimismo, reclamando que a vida é injusta, que isso, que Deus, que o governo. E você não. Assim como eu, passamos pelo vale. Eu me lembro que há 5 anos atrás eu estava sentado no Monte Brita, no fundo do quintal da minha casa, num monte de mato, e eu cantava aquela música, todos os dias eu fazia meu devocional. Orando a Deus, ouvindo aquela música da Gabriela Rocha, Pra Onde Iremos Nós? E aquilo foi um marco na minha vida, eu nunca esqueço. E até Deus trazer no meu coração aquilo que eu iria fazer, que é o que eu faço hoje. E de lá pra cá foi um processo. E não é só orar, né? Porque as pessoas têm uma ideia falsa de que eu vou orar, vou fazer um jejum e Deus vai fazer as coisas. Mas se você não busca conhecimento, você foi buscar esse conhecimento, Sim. Você foi buscar a sua verdade, você foi buscar entender o seu eu, né? E diante dessa situação, foi um processo de disciplina, né? Foi um processo de mentalidade, para até você se tornar uma pessoa disruptiva e tal. E não foi fácil. Mas hoje, você acha ou acredita que você já chegou ao máximo ou ainda tem... Não, nunca que eu cheguei ao máximo. Eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas, porque eu quero saber a mentalidade da pessoa para falar, você já chegou no seu máximo? Porque eu, às vezes, de vez em quando, eu chego no meu platô. E eu falo assim, cara, não tá legal, eu quero ir mais. E tem muita gente que tem uma mentalidade errada, fala, não, cara, eu só quero ter uma casinha e um salarinho, tá tudo ok. Eu falo, não, eu quero desbravar mais. Então, quando eu comecei
fazer o Leste Lerrar entrar. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a Deus. Esse Leste Lerrar é o quê? É autoconhecimento, é entrar para dentro de si. Então, quanto mais você se conhece Deus. Então, você vai buscando competências, habilidades, dons, talentos, chamado, que é o que eu busquei na minha vida, para me conhecer quem era eu mesmo, de fato, de verdade. Então, assim, esse processo de autoconhecimento, ele é eterno. Porque todo dia você vai descobrir uma coisa sua, todo dia você vai descobrir um talento, todo dia você vai descobrir um bloqueio emocional que você tem, que você acha que você não tem. A gente acha que não tem. Eu falo, agora eu eliminei todos. Quando pensa que não, eu acho que eu tô com esse bloqueio aqui, com essa crença limitante, que eu tenho que tirar da minha vida. O de escassez é o que mais O de escassez, exatamente. Né? Fora os outros, né? As feridas. As feridas emocionais. E tudo isso, você falou um ponto extraordinário. Tudo isso bloqueia a imagem. O Espírito Santo falou comigo quando eu estava lendo a Bíblia, em 1 João, capítulo 3 e versículo 21, que diz assim, ó. Olha o tanto que isso aqui é forte. Falou assim, na hora que eu estava lendo lá, ele falou assim comigo. O que você me pedir, eu te darei, se você não tiver a autocondenação. Já tá falando do... Olha isso, que se isso não é divisor. Então, assim, você receberá tudo que você me pedir, porém, se você não se condenar, ou seja, se o seu coração não nos condenar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, o que condenação? Porque a palavra fala que se nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Nova criatura. Nova criatura. E eu falei assim, então, peraí, eu tô me condenando. Eu tenho o complexo de inferioridade. Nossa, eu já passei por isso, meu Deus do céu. Eu me acho menor do que os outros. Eu passei muito por isso. Eu me acho que as pessoas, todo mundo sabe menos eu. Eu acredito que as pessoas, que eu preciso estudar mais. Aí eu comecei a ter obesidade cerebral. Muito conhecimento e sem colocar em prática. Então, o que acontece? Foi aí que eu falei, eu preciso ainda entrar mais profundo na autoimagem, no autoconhecimento. Por quê? Porque aí que vem, eu preciso tirar isso de dentro de mim, que é o complexo de inferioridade. Por que eu tenho isso? Aí vem todas as feridas da alma. Que é a rejeição, o abandono. Eu falei, mas eu não sofri abandono. Eu não lembro que eu sofri abandono. Meus pais nunca me abandonaram. Aí vem, todo mundo passou. Ou a gente passou no ventre da mãe, ou nós passamos por um coleguinha que nos rejeitou na escola, ou até mesmo um relacionamento que não quis, porque eu já passei por isso. Acaba que eu passei pela rejeição. E aí entra o outro bloqueio, que é o quê? O vício emocional, que é o quê? O orgulho. O orgulho. Eu falo que o orgulho é a soberba, né? É a grande mentira do ego. Porque toda pessoa que é soberba, o ego, a soberba é uma mentira. Você vive uma ilusão e que não é, na verdade. Descobrir esse eu é abrir mão de muitas coisas também. Porque a dificuldade das pessoas hoje é sair do vitimismo. Porque isso, igual a gente estava falando aqui no início, porque a culpa é da Rachel. Não, porque o meu relacionamento não tá dando certo por causa dela. A minha vida financeira, né? E isso é o que persegue muitas pessoas, né? Hoje, no contexto que a gente vive, da autoimagem, a gente já vai começar agora a falar sobre isso. Mas as pessoas, aquele livro Mais Esperto que o Diabo, fala muito sobre isso, né? Da alienação, da mentalidade, né? Mas tem um versículo que eu sempre adotei ele para minha vida, que é Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em sua alma, ele é. Um dia eu decidi que eu não queria ser mais essa criança problemática, esse homem problemático que não tinha resultados. E eu descobri que tudo na minha vida só dependia de mim. Porque já foi liberado. Deus já fez tudo que tinha que fazer por mim, mandou Jesus, o resto faz, meu amigo. Vai trabalhar, vai estudar, vai crescer. E eu acho que você começou a enxergar isso nessa jornada também, para curar essas feridas, para curar essas zonas de bloqueios que muita gente tem. Sim, demais. O que mais tem é isso, né? Eu tive, e aí eu falei, preciso me curar disso aqui, e eu vou me curar disso aqui.
E aí eu comecei a buscar a Deus, comprei muitas mentorias, muitos treinamentos, participei de diversas imersões com pessoas extraordinárias. Uau. Então, eu fiz o método CIS, né? Então, assim... do Paulo Vieira. Então, assim, passei por muitos processos para justamente curar essas feridas que estava. E aí foi que eu fui entender por que eu tive o vazio existencial. Por conta das feridas da alma. Ela suga energia. Ela vai sugando energia e você acha que você não é nada. Mas você sabe que as feridas... tá tudo certo aí, né? Você sabe que as feridas, elas... o que eu ia falar? A palavra certa nesse sentido. A gente estava falando ali exatamente das questões da infância, em que muitas pessoas passam, né? As feridas emocionais, às vezes pode... Você falou bem claro. Às vezes pode ser um abandono ali de pai, mas assim, por exemplo, a criança foi para a escola e o pai está acostumado a buscar ela todos os dias às 17 horas. E aí o pai chega às 17h30. Hoje eu falava isso em casa com a minha esposa, eu falava assim, né? Porque a gente tem um hábito, eu saio para correr todos os dias às 6 da manhã e ela sai com o cachorro. E eu falei, já pensou se a nossa filha acorda, ela tem 6 anos, sem nós dois aqui dentro de casa? Por mais que a gente mora no condomínio, o que acontece? Já instala um bloqueio, porque ela vai acordar e vai ver. E naquele sentimento que pra gente parece que é normal, né? É normal esse sentimento. Que é isso? A menina ficou 1 minuto, já não, mas pra criança é uma experiência de dor muito grande, né? Então, essas feridas, elas... De certa forma, quando a gente começa a compreender sobre elas, e de fato, eu não sei com você, mas eu acredito sempre que vão ser fantasmas que vão nos assombrar a vida toda. Duanclis, você não vai dizer que você não tem complexo de inferioridade. Deixa a minha imunidade emocional abaixar pra você ver se não começa a voltar naquele velho eu. Eu não sei se com você é assim às vezes. Sim. Com certeza. Porque nem todo dia a gente tá... Oi, tudo bem? Eu sou o Duanclis da internet, eu sou a Rachel. Né? Não sei você. Não, aí é onde que entra para você saber quem você é em Deus. Aí entra Gênesis capítulo 1 e 26. Que você é a minha imagem e semelhança. E o que é imagem? E aí a gente tem que ter um entendimento profundo de imagem. Imagem, a gente vai buscar esse conhecimento, você sabe... Aí a gente entra, que imagem... É como eu me enxergo, é como eu me vejo. Então, a imagem, ela é características físicas, mas também imagem é características comportamental. Então, assim, não, é a minha maneira de ser, é a minha personalidade. Quem eu sou. Exato. Então, quando você entra mais profundo na imagem, você fala assim, eu não posso ser só um rostinho bonito. Eu tenho que trazer algo profundo... É a essência. Que eu vou transformar a humanidade, que é a essência. Aí entra, eu sempre gosto de falar, que entra Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. A menina tá cheia dos versículos da Bíblia aqui, meu Deus do céu. Timóteo, vai lá. 1 e 7, que fala assim, eu sou o amor, o poder e o equilíbrio. Porque a palavra fala que ele te deu, ele me deu e ele deu para você. Um espírito de amor, poder e equilíbrio. Então, quando você tem essa consciência e entende que a sua essência é amor, poder, equilíbrio, você fala, desbloqueei minha autoimagem. Nossa. É porque quando você fala de Gênesis 1:26, é 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá dizendo, tudo que seja de inteligência, coloca na Rachel, coloca na Liz, né? Tudo que seja de capacidade, para quê? Para desfrutar, para viver uma vida de abundância, para governar. Só que nem todo mundo tem essa mentalidade. Não tem. E descobrir isso, hoje é o seu papel, de fazer essa pessoa descobrir essa identidade, falar, queridão... levantar os protagonistas, fazer as pessoas escrever sua própria história com Deus. Porque Deus escreveu a minha história, mas eu posso escrever a minha história com Deus. Com Deus. Através da história que ele já escreveu sobre mim. Aí é onde que a gente precisa de visão. Então, qual que é o meu papel no mundo? É fazer as pessoas enxergar, ter visão, fazer com que elas venham se levantar, para elas se ver como semelhança. Ou seja, eu tenho o caráter de Deus. Eu tenho a mentalidade de Jesus. Como ele diz, como que a pessoa tem a mentalidade de Jesus e tem escassez?
Como ele tem a Porque mentalidade... aí vem os princípios das feridas, do passado, mas também vem o princípio de muita gente, isso eu tô falando de quem é cristão, né? Uhum. A religiosidade, né? Porque tem aquela coisa assim, ser rico não vai agradar a Deus, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas outro dia eu falei o seguinte, se dinheiro não traz felicidade, uma pessoa feliz... Porque a felicidade traz prosperidade. E Jesus não era um cara escasso. Jesus ele tinha uma mentalidade disruptiva, ele era um cara, né? Só que a essência, como a gente voltou lá no início da essência, ela não pode ser o dinheiro. Ela não pode ser essas coisas, né, superficiais. Se você anda com Deus e, como você falou, cria a sua história em Deus, aí vem aquele versículo que fala: tudo que seja bom, perfeito e agradável, que ocupe o vosso pensamento. Romanos 12, 2. A menina sabe os versículos, meu Deus do céu. E aí, quando você entende isso, fala, uau, cara, é isso. E quando eu entendi, eu demorei. Eu passei muito tempo destravando isso, curando, buscando, e até hoje tem muitas áreas da minha vida que eu estou buscando esse destravar. Mas quando você descobre, eu acho que é 5 segundos. Uau, pelo amor de Deus. Aí você começa a falar assim, cara, é isso. E aí você vai vendo que os resultados, eles começam a aparecer. E eu acho que isso começou a aparecer na sua vida, né? Uhum. De você hoje ajudar dezenas de pessoas, de você poder dar seus treinamentos, né? Por quê? Porque você tem uma essência em Deus. E aí você entendeu essa identidade. Eu acredito que seja isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora eu vou liberar uma chave poderosa. Essa é poderosa. Que Deus falou comigo. Ele falou que eu e você somos a imagem e semelhança dele. Porém, lá em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 18, diz: para você manter essa imagem, aí vem a chave. Para você manter essa minha imagem, você precisa ficar com o rosto descoberto, olhando para mim como se fosse no espelho, me contemplando. Assim, você é transformado de glória em glória na mesma imagem. Nossa, mas entender isso... me explica melhor sobre esse termo de olhar no espelho e ver, né? Se ver essa coisa em Deus também. É você... A gente, na psicologia, nós chamamos que tem uma técnica, né? Se olhe no espelho, eu falo fala muito isso. que você é bonita, fala que você é inteligente, fala que você é legal, fala que você é incrível, fala que você tem o poder. Só que quando a psicologia fala isso, eu amo a ciência, eu sou apaixonada na ciência, porque a ciência, ela prova a Bíblia o tempo todo. A ciência descobriu que hoje o que é maior extraordinário no universo é a gratidão. Mas está na Bíblia, Jesus já praticava isso. Então, quando a ciência vem provando, a Bíblia já estava escrito. Então, assim, a psicologia vem e fala que é para a gente repetir. Quando Jesus falou dessa palavra, o que acontece? Quando nós olhamos para a própria Bíblia, por isso que eu gosto de ir internalizando a Bíblia para me tornar a própria palavra falada. Eu sempre falo, então eu sou a própria palavra de Cristo. Então, quando eu olho para Cristo, Bíblia, leio aquele versículo, depois eu olho lá no espelho mesmo, e falo, eu sou a imagem de Cristo. Eu tenho a mentalidade de Jesus. Eu carrego o que Jesus carrega. O que Jesus carrega? O que Jesus carrega? Paz, amor, alegria. É toda essa mentalidade né, eu falo que essa mentalidade, ela é importante porque a gente é sombreado de uma mentalidade muito negativa, até pela cultura do Brasil, né? O jeitinho brasileiro, faz de qualquer jeito. Às vezes eu ando no trânsito e eu fico vendo nas pessoas, né? Não é que eu gosto de ser certinho, é uma característica minha de caráter. Mas às vezes eu paro no semáforo e eu vejo a pessoa ali, ela fura o sinal, eu falo, cara, essa cultura... Imagina se você pega uma pessoa dessa e coloca ela lá na política, o que ela vai fazer? A mesma coisa, né? Então, nós hoje, essa cultura brasileira,
faz você ter uma mentalidade que você não pode, que é difícil, que tem que ficar muito tempo assistindo novela, jornal, doutrinando as pessoas a viverem no negativo. Que, né, de certa forma, porque quando a pessoa entende o que você tá falando, que é preciosíssimo, cara, não tem como você ficar vivendo à margem do desespero. É claro que mesmo que a situação seja ruim, que em algum momento da nossa vida nem sempre vai ser sempre alegria o tempo todo, mas eu sempre falo, não confunda alegria com felicidade. Alegria é estado momentâneo. Felicidade é saber quem eu sou e em quem eu estou. E você começou a identificar e falou de coisas bonitas, interessantes, que eu acho que não foi nem carne, mas foi o próprio Espírito que revelou sobre as pessoas entenderem sobre isso. Né, sobre esse chamado, sobre esse propósito, sobre essa identidade em que as pessoas têm dificuldade. Quando você trabalha com essas pessoas, muitas vezes elas chegam ali sem saber praticamente para onde que eu vou, Rachel. Perdida. O que é que eu vou fazer? Eu não sei. O que é propósito? Eu não sei o que eu quero fazer, né? Eu estou tendo dificuldade na minha vida relacional, eu não consigo prosperar. E qual que é a sua luz? Você falou aí de ação, de ativar essas pessoas. E aí eu creio que você, com a sua experiência, né? Porque essa bagagem sua, ela se torna um presente na vida de muitas pessoas. Fala, cara, eu passei por isso. Eu sei do que você está falando. Eu cheguei nesse momento de crise, eu não sabia exatamente aonde eu estava, mas eu sei que você pode mudar. Hoje, você usa as ferramentas para fazer essa pessoa enxergar essa imagem dentro desse... Eu uso, é uma das que eu uso, né? Uhum. São várias. Mas eu uso ela, porque assim, cada pessoa tem um processo. Tem gente que tem que ir desbloqueando a tela e enxergar. Porque eu sempre falo para meus alunos, tem gente que vai andar por vista e tem gente que vai andar por visão. Os que andam por vista vai ver só aquilo que está na frente dele. E eu sempre peço para Deus, me mostra além, me mostra além. O que tem por detrás disso daí? Me mostra além. Me mostra a alma da pessoa. Eu quero ver a alma dela. Então, assim, isso é andar por visão. Talvez algumas pessoas podem parar a gente e falar, nossa, tadinho desse daí. Aí você fala, não, esse daí precisa de Deus. Ele não sabe nem quem ele é na Terra. Não sabe nem para onde é que ele está indo. Perdido. E não sabe nem onde está. Porque quem não sabe onde está, não sabe para onde está indo. E aí qualquer lugar serve. E aí qualquer lugar serve. Então, assim, esse é um processo realmente de descoberta. Por isso que eu falo que é eterno. É igual a palavra fala. É contemplando Jesus para se tornar a mesma imagem. Porque eu posso me tornar uma imagem agora. Só que uma imagem que não é de Cristo. Porque tudo é imagem. O nosso cérebro, ele é uma imagem. Então, depende de como eu vejo as coisas, isso é gravado no meu subconsciente, no meu inconsciente. E se torna uma imagem. Então, eu posso ver eu fracassada, ou eu posso me ver vencedora. Eu posso me ver que não tem oportunidades na Terra, mas eu posso me ver que o mundo é de infinitas possibilidades. Entende? Eu posso dizer para você, Douglas, que eu estou sozinha, mas eu posso olhar e posso falar. Eu estou em uma boa companhia, que é Jesus Cristo. Então, eu não estou sozinha. Eu estou com Deus, estou com o Espírito Santo, eu tenho minha família. Quando você olha a vida de uma forma... Eu estou num momento, 40 anos, de celebração. Então, tudo para mim é... Tá aqui, por exemplo, com vocês e gravando, tudo isso é um momento único na minha vida. E é um momento de celebração. Eu falo, cara, onde eu cheguei? Eu fui uma criança, né, que tive muitos problemas de feridas emocionais, de rejeição, pai, abandono de pai, e só por Deus. Mas quando Deus escreve a sua história, né, como você falou, é diferente. Parece que, assim, hoje eu sinto na veia, assim, quando às vezes eu tenho um caminho que eu vou para minha casa e lá tem um morro, assim, né, que todas as vezes de noite eu passo ali e eu contemplo, eu celebro, eu falo, cara, gratidão por isso, por esse momento de estar aqui. E as pessoas, dificilmente, muito hoje, a gente está vivendo uma geração muito complicada, doente, né? E que tem essa crise de identidade que não consegue ver essa imagem que você está falando. Que eu sou... Não vou nem ir longe, né? Não vou nem... Eu sou realmente importante, Raquel, Rachel. Eu sou realmente a imagem e semelhança do Criador, não. Olha a minha conta bancária aqui. Mas aí quando você fala assim, cara, eu não estou sozinha. Eu tenho Jesus, eu tenho minha família. Quando você muda a visão.
Aí você fala, cara, mas eu tenho saúde. Eu tenho braços. Eu respiro. Eu respiro. Eu falo para muitas pessoas que às vezes me procuram desesperadas e aflitas, geralmente mulheres, elas falam, eu não dou conta. Eu falo, querida, deixa eu te falar. Você tem um celular na sua mão. Isso já é uma coisa, né? Você tem braços, pernas, você tem um cérebro. É claro que a cronologia de tempo, o que é o meu tempo, é diferente do seu. Mas você tem braços e pernas. Você acha que Deus fez um cérebro só para ficar dizendo, não dou conta? É difícil. Repetindo esses padrões comportamentais até criar uma crença limitante que, de fato, você só vai atrair. A neurociência fala muito que o nosso cérebro busca pares similares ou semelhantes. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu falo muito isso nos relacionamentos. Quando aquela mulher fala assim, eu tenho o dedo podre para relacionamentos. Mas o dedo podre é seu. Por que ele não está sendo curado? E por que você está atraindo só os que não prestam, você está colocando na sua vida? Mas aí eu falo numa oportunidade o seguinte, fala, querida, quantas pessoas estão no hospital, no leito, agora com câncer estágio terminal 4, e que daria de tudo para viver mais um mês, e não pode, e você tem câncer, aí a pessoa... Porque aí é o seu papel. É a virada de chave. É o seu papel que é importante, é a ativação na mentalidade da pessoa, fala assim, Rachel, meu Deus, você tá me fazendo perceber e ter consciência do que eu não percebia. Eu acho que esse é o seu papel nessa missão, né? De fazer essa pessoa. Isso. O meu papel na vida mesmo, eu costumo dizer, é fazer as pessoas viverem sua versão divina. Né? A sua melhor versão é a versão divina. Então, é programar essa mentalidade dela para ela ter uma mentalidade na versão divina. Porque se ela tiver uma versão divina, você concorda comigo que ela vai acordar alegre, mesmo que as coisas não estejam bom. Mesmo que talvez tenha muitos boletos para pagar. E quem não tem o boleto para pagar? E quem não tem o boleto para pagar. Mesmo que talvez terminou um relacionamento, eu tô ajudando várias meninas que saiu de um relacionamento e eu tô ajudando, o Espírito tá me usando em relação a isso para ajudar essas meninas a se recuperarem. Então, assim, mesmo que aconteceu, mas se você tiver a visão, você vai falar, se aconteceu isso, coopera para o meu bem. Coopera para o meu bem porque eu amo a Deus e eu fui chamada segundo o propósito dele. Então, contribui para o meu bem. Deus está aguardando algo lá na frente extraordinário. Muito melhor. Isso aqui faz parte do processo. A PNL explica muito isso, porque a PNL faz você, muitas vezes, focar no resultado. Assim, é claro que existe um caminho, mas quando eu mudo essa... Eu gostei disso que você falou sobre essa visão de mentalidade, de enxergar dentro de si. Peraí, eu não sou de fato ruim assim. Se eu tenho a mente, eu posso treinar ela para ser o que eu quiser. Mas a PNL fala sempre o seguinte, eu vou para academia. Então, se eu focar na dor, e a neurociência fala muito isso, que nosso cérebro tem a capacidade de focar sempre na alegria e na tristeza, na dor, mas eu não quero ir por esse caminho. Se eu vou para academia e eu fico pensando, cara, vai ser difícil, é um ano, para eu ter resultado, e não vou dar conta, mas se eu começo a pensar, mudar essa percepção de acordo com essa visão que você está falando, peraí, daqui a um ano eu vou estar melhor. E se eu fazer 1% todos os dias, daqui a pouco tempo, imagina eu estando com a vida saudável, poder correr, poder estar bem, aí você mudou a percepção, você mudou a visão. Eu gostei desse negócio que você falou aí, né? Porque aí começa a fazer sentido as coisas, né? Porque a vida é como você percebe ela. Tudo é percepção. Você falou a chave. É percepção, é como eu enxergo a vida. Então, eu posso enxergar que meu dia não vai ser legal, mas eu posso enxergar que meu dia vai ser extraordinário. Já me chamaram até de personagem. Falaram assim, Rachel, você é uma personagem no Instagram. Você não é feliz sempre. Aí eu falei, meu querida, eu sou a felicidade. Você não tá entendendo? O meu nível de mentalidade que eu programei em Jesus Cristo, você não tá entendendo. E aí, depois que essa pessoa começou a conviver comigo, ela falou, você não é uma personalidade, eu tô passada. Tipo assim, o mundo tá caindo e você tá sempre colocando pra ficar contente. Porque isso é a mentalidade de Jesus, por mais que você chore. Rachel, você tem os seus momentos que você chora? Demais. Todos passam. Demais, ué. Mas é bom, chorar é muito bom, ué. Lavar a alma.
Ainda mais em Deus. E chorando, ainda mais na presença de Jesus. Mas o meu pai, ele me falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou assim, ó, toda vez você chora em casa, conta seus problemas em casa, resolve no seu quarto com Jesus. Mas quando você sair lá fora, levanta a cabeça de vencedor. Isso pra mim, falei, por isso que quando eu vou pra fora, eu já vou como uma vencedora mesmo. Porque a palavra, o que a Bíblia diz? Que nós é de glória em glória, é de fé em fé, é vencendo e vencendo. Se é vencendo e vencendo, você vai ter um problema para nós resolvermos, né? Eu amo ver mulheres que se posicionam dessa forma, porque a gente, nesse mundo onde existem ideologias, né? Eu não vou nem falar aqui essa ideologia também do machismo, em que as mulheres não podem realmente... E aí vem você se destacando. Eu acompanhei alguns stories seu, algumas coisas no seu Instagram, vendo você cantando, né, orando e falando coisa de fé. E eu falo, cara, isso é interessante, porque assim, eu vivo a minha vida no Instagram hoje real. É claro que tem algumas coisas que eu não mostro nos meus bastidores, porque isso é íntimo meu e íntimo seu. Mas você falou sobre momentos tristes. Cara, se eu não tivesse momentos tristes, talvez eu nem aprimoraria quem eu sou. Porque é nesses momentos tristes que eu faço uma autorreflexão para poder melhorar quem eu sou, evoluir como pessoa. Talvez eu estou sendo um ser humano egoísta. E aí, quando vem a tristeza, uma decepção, faz eu olhar para dentro de mim. Mas nem sempre as pessoas olham para isso, porque elas vivem o tempo todo no vitimismo. A culpa é da Rachel. A culpa é da Liz. Né? Porque ela não arrumou meu cabelo direito hoje. A culpa é dela. Depois eu falo. Então, nesse cenário é difícil, mas você começou a enxergar isso, trabalhando com isso, ajudando as pessoas, e engraçado que quanto mais você ajuda as pessoas, mais você aprimora quem você é. Eu costumo dizer para os meus alunos, que todas as pessoas que passam pela minha vida, que o propósito se encontra no caminho. Você não precisa encontrar o propósito. Na verdade, o propósito vai te encontrar quando você estiver posicionado. E eu acredito e vejo que o maior desafio hoje das pessoas é posicionamento. O posicionamento na imagem de Cristo. Porque é muitas renúncias que você vai ter que fazer. Você vai ter que realmente viver uma verdade. E viver a verdade, você tem que ser a verdade. Quando você falou de... Não, vou falar sobre autoimagem. Aí eu já pensei assim, será que ela é mais do tipo estilista? Falar de... por fora, né? E aí você agora... pensou que a gente ia falar mais... Mas aí quando eu começo a falar com você e você fala disso, eu começo a perceber que é completamente diferente. É a imagem de quem nós somos em Cristo, em Deus, daquele que Ele nos fez, né? Exatamente. Eu e você somos filhos. Você tem noção que nós somos filhos do grande dono do universo? E exemplo disso, que exemplifica bastante, foi a história do filho pródigo. Ele se perdeu. Isso acontece com todos nós, a maioria das vezes, né? Porque a gente estava sobre esse espírito de condenação, não encontrava. E aí, um dia ele percebeu, falou, peraí, eu tô comendo lavagem. Eu tô aqui, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Pai, deixa eu... Aí retornou. E aí ele achou que, né? O pai tava de braços abertos. Manda matar o melhor novilho. Nós vamos fazer uma festa hoje, colocar o melhor anel, porque o meu filho retornou. E Deus está o tempo todo esperando a gente assim. O outro filho pegou e falou assim, mas o senhor nunca fez, mas você sempre esteve ao meu lado. Essa parada da identidade, da imagem, ela é muito importante para mim, porque eu tive que ressignificar muitos processos de aprender a me posicionar como homem, né? Porque a gente vive uma ideologia muito errada do que é homem, do que é mulher, principalmente dentro dos relacionamentos. As mulheres hoje têm uma mentalidade distorcida sobre o que é submissão, acha que submissão é pilotar fogão, mas quando essa mulher tem o resgate da imagem dela, ela sabe que fala, cara, submissão é na ausência de um comandante, eu sou a subcomandante com poderes em lugares diferentes. É só papéis diferentes. São papéis diferentes e que, de fato, ela tem um poder enorme também, né? Porque a mulher, ela tem uma capacidade... Eu falo que vocês, mulheres, são muito mais preciosas, porque, assim, o ar da boniteza, da harmonia, da lindeza, Deus deu para vocês.
E vocês têm essa sutileza, essa coisa de harmonizar, nutrir, educar, que é o papel das mulheres. E quando você faz esse trabalho, seja homem ou mulheres, né? Para fazer esse resgate dessa autoimagem. Quando chega uma pessoa para você, igual, voltando lá atrás, quando a gente tava falando. Rachel, preciso contar minha vida. Tá difícil. Você não sabe o que eu tô passando. Quebrei, minha empresa não tá faturando. Eu não sei nem pra onde que eu vou dormir, meu casamento acabou. Eu tô destruído. Eu acho que não tem jeito mais. E aí? Entra você nesse papel. É claro que você atua em diversas áreas diferentes, mas eu tô colocando exemplos básicos aqui pra gente, talvez, falar dentro de uma empresa, né, outra mentalidade. Porque eu acho que tem muita gente que precisa enxergar ressignificar esse processo. E às vezes a pessoa que tá aqui vendo esse vídeo, esse podcast, talvez está passando por um momento de tristeza. E depois, no final, eu vou deixar o Instagram da Rachel aqui para você acompanhar, seguir. Se você precisar de ajuda, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ir lá e seguir ela. Eu tenho certeza que ela vai ser bênção na sua vida, tá? E se você tá aqui, já deixa um comentário aqui embaixo da sua luta, da sua dificuldade, do seu medo, dessa crise de identidade que muitas vezes você se sente perdida, sozinha e não sabe para onde ir. É por isso que eu trouxe a Rachel aqui exatamente para falar sobre isso, sobre esse resgate, essa imagem, né? Mas diante dessa situação, Rachel, essa pessoa que está perdida, vamos voltar aqui à linha de raciocínio, perdida, né? Nesse primeiro momento eu tô aqui frente a frente com você, eu preciso de uma solução. E aí, Rachel? Então, o primeiro ponto que eu coloco para ele é aceitar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Se você não aceitar a situação, eu odeio essa situação, eu não quero essa situação, quanto mais falar da situação, mais ela vai ficar, mais ela vai se repetir. Então, o primeiro ponto é aceita a situação que você está vivendo agora. Todo esse caos aconteceu na sua vida para seu próprio bem. Aí é que entra todo um processo para a pessoa entender por que foi para o bem. Porque aí entra Romanos capítulo 12, né? Que vos transformeis pela renovação do entendimento. Então, o primeiro ponto, ele precisa entender. Segundo, ele precisa renovar. Então, a gente vai depois transformar. Então, a gente entra com a parte do entendimento, para a pessoa entender. Então, o primeiro ponto é aceitar. Ok, eu aceitei essa situação. Ok, agora vamos mudar essa situação? Vamos criar um cenário de vida diferente desse cenário? Porque tudo que aconteceu aqui foi o que foi plantado lá atrás. O que aconteceu agora foi o que foi plantado lá atrás. Se eu quiser um futuro diferente, eu preciso plantar agora. E agora, né? Então, se ficar reclamando, no vitimista, vai ficar pior. Então, tem que resgatar essa pessoa do vitimismo e levar ela para a autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade é algo muito importante porque, como eu vivo muito nesse cenário de relacionamentos e até dos negócios, eu vejo muitas pessoas, né, se culpando, transferindo a culpa. Mas quando eu assumo a autorresponsabilidade, eu percebo que as escolhas são minhas. E aí, você falou aí uma das coisas que eu chamo de fase do luto, de primeiro aceitar. A primeira parte é a negação, né? Que as pessoas negam. Porque eu não aceito. Mas aí depois vem a fase da raiva, da tristeza, depois da aceitação. E aceitar, às vezes, é uma oportunidade de você olhar para o problema, né? Se eu estiver errado, me perdoa. Olhar para o problema e aprender, que é o que você está falando. Porque quando você aceita, você está aberto a aprender, a seguir um caminho novo. Ou plantar no agora que você está falando. Sim. É porque a gente está sempre vivendo aonde? No passado e ou no futuro. Esquece do agora. E eu tenho uma coisa comigo que é sempre o seguinte. Quando você está plantando, né, você vai colher. Mas se você está plantando todos os dias, sua colheita vai ser todos os dias. Então, se eu estou plantando todos os dias bênção, positividade, vai ter dias que vai estar ruim também, né? Mas todos os dias eu estou em Deus, eu estou celebrando os momentos únicos da vida no agora, eu estou me livrando do vitimismo, eu estou criando uma nova imagem, como você disse muito bem aqui, e eu gostei demais, dessa visão
de quem eu sou em Deus. Obviamente, a minha plantação, pode até demorar, porque ela também está em Deus. Porque se eu estou em Deus, mas ela vai vir. E quando ela vem, tudo se renova. A sua vida é exemplo disso. Você hoje passou por muitos perrengues. Sim. E hoje você renovou muita coisa. Eu chamo isso de ressignificou muitas coisas da sua vida, que é trocou uma experiência antiga por uma nova, até chegar nisso. E hoje você, baseado no que você faz, Rachel, você se sente bem? Você ama o que você faz? Eu amo impactar e transformar pessoas. É o seu porquê. É o meu porquê, né? Começa não pelo é o como, porquê. Né? É o meu porquê. O meu porquê, ele é muito forte. Por quê? Porque o meu porquê é trazer o reino na Terra. É fazer o reino, as pessoas reinarem em vida. Esse é o minha maior visão. Fazer você reinar em vida. E aí, quando você passa pela renovação, entra no versículo de novo, você se transforma. Quando você se transforma, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sempre faço essa pergunta para meus alunos. Você está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade? Não, não estou vivendo. Então, vamos transformar. Vamos renovar. Por isso que eu acredito que Deus, Dancles, ele dá um vinho novo todo dia. E todos os dias nós precisamos nos renovarmos. Todos os dias. Não é só... Não, ontem eu bebi um vinho novo. Hoje eu não preciso de um vinho novo. Não, você precisa. Porque a dose de ontem só serviu para ontem. Hoje precisa de uma nova. Amanhã é outra história. Quando eu chegar no amanhã, é outra dose. É outro vinho novo. É por isso que a gente precisa estar no mover o tempo todo em Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, né, essa renovação, ela vai acontecendo. Né? As pessoas, elas têm muito essa prepotência de achar que são autossuficientes. Mas quando a gente tem essa sensibilidade, eu vejo que você tem muito essa sensibilidade em Deus, né? É nítido isso na sua vida, essa manifestação do caráter de Cristo, né? Isso é importante, porque eu também eu me vejo muito nisso. Porque eu falo, Deus, aonde que o Senhor me colocou? Esses dias eu estava orando e eu falei assim, Deus, eu estou no meio de um cenário de um monte de mulheres com vários problemas, aonde que o Senhor me colocou? E aí Deus trouxe uma revelação no meu coração, falando assim, olha, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, que é o que você falou, obesidade cerebral, tem muitas pessoas que têm diplomas, mas poucas estão disponíveis para aquilo que eu preciso fazer. E aí Deus vai usar até as pedras. Igual você me perguntou no início, né? Um homem, né? Eu falo o seguinte, cara, eu sou aquilo que Deus, né? Na verdade, Deus me usa, porque talvez em muitos cenários, uma consteladora, a Simone falou isso, foi a Simone? Não sei se foi a Simone, acho que foi a Ju. A Ju falou o seguinte, Duancles, e isso ficou tão claro na minha vida, ela falou assim, Duancles, você representa a figura masculina que muitas vezes, como referência na vida de muitas mulheres, elas não tiveram. Por isso que você está se tornando referência, porque muitas dessas mulheres foram machucadas, feridas, principalmente por homens. E não tiveram uma infância legal. E aí vem você com uma referência. Eu falei, cara, então é de Deus. Mas você é nítido isso, né? Nessa questão. Bênção. Eu assim, trazer você aqui foi uma experiência incrível para mim, porque assim, foi uma sintonia de perceber isso na sua vida, né? E eu acho que se você pudesse trazer uma mensagem para essas pessoas que estão, né, buscando esse recurso ajuda, esse recurso não sei o que eu sou, né? Que você falaria em Deus mesmo, né? Sobre a sua experiência, sobre as suas transformações, sobre as suas ressignificações, porque não foi fácil. E eu acho que a vida é isso. É um jogo diário de renovação, de entendimento. Mas eu não quero só ficar falando aqui, eu quero que você fale, né, sobre, né, uma pessoa que está buscando esse recurso, está buscando, né, uma mensagem que você poderia trazer para essas pessoas. Busque uma pessoa que está próximo de Deus, primeiramente, porque não tem como eu busquei. Eu busquei, entende? Então eu busquei uma pessoa que estava próximo de Deus e fui mais para próximo de Deus. Então, o primeiro ponto é buscar uma pessoa que esteja próximo de Deus. Porque essa pessoa vai te ajudar a ter mais consciência, a abrir a visão para que ela venha entender quem ela é em Cristo. Porque enquanto ela não entender
E o entendimento não é rapidinho também, não. Dunkles. Tem gente que você fala muitas coisas, tem que descortinar. Tem pessoas que você precisa descortinar e decodificar para ela vir entender o que você está falando. Tem um aluno meu que comprou 3 mentorias de mim, 3, de 10 sessões, que eu ainda não tinha entendido. Só para você ver que tem pessoas que vão por camadas, porque por conta das memórias, muitas memórias negativas, são muitas memórias, e você tem que ir tirando essas memórias e colocando memórias novas, para poder a pessoa realmente se enxergar como uma filha, como um filho amado, como uma pessoa que ela tem a própria mensagem para levar. Todos nós temos uma mensagem. Eu tenho uma mensagem, você tem uma mensagem. A palavra de Deus fala assim, aprendei-vos com os outros. Então você tem uma mensagem para mim. Eu tenho uma mensagem para você. Porque isso que é o incrível de Deus. E aí a gente aprende uns com os outros e nós vamos crescendo. Eu sou mais abençoado em tudo isso que eu tô fazendo, porque eu gosto de escutar as pessoas. E toda vez que eu trago alguém aqui, eu aprendo muito. E cada pessoa tem uma energia, né? Semana passada eu trouxe veio um empresário aqui e me deu tantos insights. E aí vem você com essa energia cristã, né? E eu me conectei muito rápido com isso, eu senti isso em Deus. Eu falei, cara, eu aprendo muito, eu cresço muito. Eu saio daqui, o que você falou, eu saio daqui renovado. E assim, cara, até hoje eu tava pensando assim, cara, eu vou parar com esse negócio de podcast. Já tá indo para 2 meses, mas... Como parar, né? Como parar? Porque é um movimento, e aí Deus fala no meu coração, traz uma pessoa como você e fala essas palavras, fala, e a sua visão? Aonde você está se vendo? No pouco ou naquilo que Deus tem para você? Né? Quando você trouxe as suas palavras, eu comecei a enxergar isso. Eu falei, cara, eu tô me contentando às vezes com o mínimo, e às vezes Deus tá querendo me colocar, e Deus tá querendo me colocar lá no propósito dele, e eu tô, né? Olha, eu só tenho que agradecer, né? Você. Eu acho que eu quero te trazer mais vezes aqui. Ai, que bênção. Fiquei feliz. Trazer mais vezes aqui para você trazer essa mensagem de paz, né? De esperança, de coragem, que é o seu trabalho, ativar essas pessoas em Deus, a fazerem elas perceberem quem elas são. Amei esse propósito seu, porque eu acho que faltam mais pessoas assim. Pessoas que realmente... que é a história do beija-flor. Eu não vou mudar o mundo, mas eu tô fazendo a minha parte. Ah, a floresta tá pegando fogo. Cara, você não vai apagar o fogo da floresta. Não, mas eu tô fazendo a minha parte. Você tá fazendo a sua parte. Né? Todos os dias construindo essa história. E hoje eu acho que você, assim, gratidão. Você falou muito você falou no início lá da palavra gratidão, né? Gratidão. É uma manifestação daquilo que nós somos em Deus. Eu acho que você manifesta isso e eu tenho certeza que Deus tem um propósito ainda maior na sua vida. Eu creio. E eu creio também e vejo, eu já consegui ver, que o que você fez, você foi tremendamente usado, você ainda não viu, mas eu já vi no mundo espiritual, tá? E que Deus vai te levar nos lugares muito grandes. E você foi uma das chaves na minha vida. Então eu quero te agradecer muito, imensamente. Louvar a Deus pela sua vida, porque você tá levantando essas mulheres, ajudando essas mulheres a se curar, né? Porque as mulheres realmente precisam muito. Eu falo que a mulher, ela nasceu para servir ao mundo com a sua beleza, né? Com a sua sabedoria, com a sua mansidão. Todo dia eu declaro na minha vida, eu sou calma, tranquila, serena e plena. Todo dia, para realmente me tornar essa mulher, sabe? Então, assim, eu creio que a mulher, ela veio realmente para isso, para embelezar o mundo, trazer a luz, a espiritualidade. Concordo plenamente, porque a mulher é como uma pérola, é uma joia, que ela realça ali Eu falo muito isso para as minhas queridas, eu falo assim, querida, você é como uma pérola, que tem um valor de reluzir, de harmonizar. E a gente, homem, é meio grossão, tosco mesmo, oi, não sei o quê. E o homem, ele não tem muito essa conectividade. Eu, por buscar conhecimento, eu adquiri essa conectividade com o emocional. As mulheres elas têm uma percepção 360. Não faz isso, porque vai dar errado.
Você pode ouvir que é certeza, né? Porque a gente, homem, olha, o homem é tração, o homem é olhar aqui, né? Apesar da gente estar vivendo uma geração muito infantil dos homens, né? Infelizmente. Mas eu tô gostando do posicionamento dos homens. Olha que você, casado e ajudando, né? Então você é um homem diferenciado, está se posicionando, governo, né? O homem, eu vejo o homem como muito governo, direcionamento. Eu vejo o homem muito assim. Então, assim, Deus está levantando você aí tremendamente. Rachel, eu quero te agradecer por essa oportunidade incrível de estar com você. Para mim é uma honra, né? Eu me sinto honrado sempre de trazer pessoas incríveis como você, com, né, esse amplo conhecimento. E, gente, ó, para você que tem dificuldade de entender seu propósito, de não se enxergar, tá passando por um perrengue, segue ela. Eu só vou falar isso para você. Segue ela, porque eu tenho certeza que vai ser mais do que uma ferramenta. Porque quando eu vejo aqui uma pessoa que tem essa essência em Deus, eu já senti aqui, gente. Eu já senti aqui essa essência em Deus e eu tenho certeza que vai ser impactante na sua vida. Na sua vida. Então, eu vou deixar o Instagram dela aqui, tá? Vou deixar o Instagram dela aqui para que você possa acompanhar o trabalho dela. E qualquer dúvida, enche o saco dela lá no direct, no Instagram dela. Fala, tô passando perrengue mesmo. Como vocês fazem comigo de vez em quando? Pode falar. Eu vim do Anclis, tá? Tá bom, gente? Obrigado, tá? Agradeço demais, gratidão por tudo, por tudo. Joga na 3, vai lá. Ó, Deus abençoe você. Amém. É isso aí. Tamo junto.